nosso país tem mudado assim de uma forma muito rápida e não para melhor, né? Que é que todos nós esperamos. Todo canto tem bandido, a falta de segurança é muito. É impossível você falar de segurança e não fazer menção às questões de políticas públicas. Sempre ter aquele cuidado e que a segurança do país aumente, porque é muito arriscado. A violência tem tomado conta da cidade de tal forma que seja de qual lugar você vem ou de qual classe social que você vem, você está sujeito a Na ela. verdade, o diálogo em família, ele é um espaço de juntar, que tem como objetivo juntar as pessoas a fim de que elas possam exercer a liberdade e o direito democrático, né? Nós estamos aqui com o intuito de defender a Constituição e o Estado democrático de direito. Vale lembrar que também aqui é um ambiente suprapartidário. Nós não fazemos menção a partido nenhum e que possamos juntos aqui manter um diálogo de maneira saudável para que possamos encontrar soluções que possam ajudar o nosso país, é claro, né? Bem, estamos iniciando mais um novo diálogo em família. A ideia da gente hoje é, além de trazer os temas que já foram tratados nos outros diálogos, temas novos, né? A gente quer trabalhar cada vez mais essa ideia da gente, enquanto cidadão, se colocar o que a gente pensa que é necessário hoje para a vida social, para cada um e para todos. Discutir comportamento, discutir costumes, tentar entender por que a gente chegou a essa situação tão dramática que chegou ao nosso país, né? E aí a gente inicia querendo aí ouvir cada uma, Manuel, Kelvis, Tiago. Eu acho que o nosso país realmente, como você falou, houve uma mudança muito brusca, né? De um certo tempo para cá. Você não vive mais como você vivia na década de 80, 90. Você não pode mais sair nas ruas tranquilo. Não só nas capitais, mas no interior também, que eu venho do interior. No interior eu chegava a dormir na praia. Eu chegava de 8 da noite, com a turma fazíamos uma fogueira ali e dormíamos ali mesmo, acordávamos com o sol na nossa cara e nada acontecia, era só alegria. Você não dormia, você estava ali tranquilo, porque você sabia que, aliás, você nem imaginaria que pudesse chegar alguém para te tirar o prazer daquela alegria, daquele momento, né? Hoje não, hoje, cara, você tomar uma atitude dessa, você tirar um lazer desse para ti, você não acorda mais vivo de forma alguma, né? Então, assim, o nosso país tem mudado assim de uma forma muito rápida e não para melhor, né? Que é que todos nós esperamos. Nós esperamos que o nosso país seja um lugar que você possa andar tranquilamente, você possa caminhar numa praça e não ser assaltado, poder usar um celular, porque já fui em outros países e eu vejo isso, todo mundo com seus celulares, andando em ruas até meio abandonadas e tranquilamente. Aqui você vê em grandes avenidas, quer dizer, perdemos totalmente a nossa liberdade, né, de andarmos, a gente sair de casa hoje não sabe se vai voltar, então é meio complicado você ver num país desse. A violência está tomando conta, né? Tomando conta, cara. O que é que vocês veem aí? Assim, eu tenho até uma experiência bem pessoal para contar sobre mim. Eu tô morando em Pernambuco faz mais ou menos um mês e meio, e aí há 3 semanas atrás eu fui assaltado. Aqui, a quem conhece, a Barão de Souza Leão aqui, uma das principais vias mais movimentadas do nosso bairro, o bairro de Boa Viagem, 2 meliantes chegaram de carro. Porque assim, você percebe que o roubo, o furto, ele foi tomando uma gradativa, de maneira gradativa, que antes era a pé, depois foi de bicicleta, agora eles chegam de carro. E 2 meliantes, um dirigindo e o outro desceram o carro bem rapidamente numa via super movimentada. Às 6 horas da tarde, horário de pico, horário do rush, eles chegaram, um deles desceu e portando uma arma, uma pistola, efetuou e fez lá o roubo conosco, eu e umas colegas lá. Então assim, você tem medo de adquirir bens porque você não sabe qual é o futuro deles. E é por isso que as empresas de seguro crescem tanto, por conta disso, do nosso medo e da nossa falta de segurança com relação a que diz respeito a ladrões, a pessoas que vêm subtrair o que nós de muita maneira, com trabalho, com suor, conquistamos. Então isso é bem chato. É verdade, cara. Eu tenho um amigo que ele foi sequestrado e ele falou pra mim, Kelvis, eu não sei se hoje no nosso país
é bom ter ou não ter dinheiro. Quer dizer, o cara foi sequestrado, foi torturado, né, por ser um cara bem sucedido, um grande empresário, né? Então hoje, como você falou, você deseja ter bens, né? Você trabalha para isso, mas você corre o risco de ficar sem seu celular, sem um carro bom que você possa comprar, sem uma moto legal. A qualquer momento você pode perder esse bem, com certeza. Ou seja, a violência tem tomado conta da cidade de tal forma que seja de qual lugar você vem ou de qual classe social que você vem, você está sujeito a ela, né? É verdade. E isso é uma constante, né, Manuel? O que é que vocês... Eu, como vim do interior, do sertão de Pernambuco, para mim isso tudo foi novidade, porque lá é muito tranquilo, você anda, faz o que você tem vontade de fazer, não tem esse risco de ser assaltado, ir para uma praça e ter aquele risco. E quando eu vim para cá, que eu mudei, foi tudo uma novidade para mim, corri muitos riscos, mas graças a Deus não me aconteceu nada grave, mas é sempre ter aquele cuidado e que a segurança do país aumente, porque é muito arriscado. A situação do estado que nós vivemos hoje aqui em Pernambuco, ela é uma situação difícil, porque eu cheguei aqui, eu tinha 12 anos de idade, e a minha vida foi só trabalhar, né? Trabalhar, e como até hoje eu continuo trabalhando. A gente sabe que tudo é difícil, muitas vezes você quer comprar um objeto para você e você fica com medo de ser tomado. E alguém que tem, você não pode ter hoje aqui uma casa bonita que você é espionado por alguém. Não mora numa casa daquela, então a situação fica complicada porque todo canto tem bandido, a falta de segurança é muito, né? A gente fica com dificuldade para educar até os próprios filhos, porque a história vem mudando de um jeito tão complicado que os filhos hoje não querem mais obedecer a pai, não querem mais obedecer a mãe. E cada um tem que cuidar dos seus filhos de um jeito diferente, né? Para tentar trazer uma paz. Acho que uma paz nem para o Brasil, uma paz mundial que é difícil, mas não é impossível, né? O caminho é esse, a gente mostrar que a gente ainda existe em nosso país, pessoas com amor, pessoas que têm vontade de ver o país desenvolver num futuro melhor. E é isso aí. É importante também, é impossível você falar de segurança e não fazer menção às questões de políticas públicas, porque elas estão diretamente ligadas à insegurança ou à insegurança. Só pegando um gancho do que eu mesmo estava falando, depois que a gente foi assaltado, eu peguei meu pai e a gente foi fazer um BO na DP daqui do próprio bairro. E aí, assim, primeiro para chegar lá só tinham 2 plantonistas. Um estava no descanso e o outro estava registrando outro BO. Depois de mais ou menos aguardar 40 minutos, nós fomos, fizemos o nosso BO e aí nós pedimos que, assim, como o assalto tinha sido recente, pedimos que a viatura fizesse o posicionamento ostensivo para tentar achar os meliantes. Acontece que o delegado informou pra gente que eles não tinham ostensivo naquele momento, porque estavam em troca de turno e aí eles passaram entre as 6 e as 7, eles passam sem ostensivo pra rua. Ou seja, só depois funciona. A viatura ela tá lá, tá parada, mas não tem ninguém, não tem nenhum policial que possa fazer esse ostensivamento pra gente. Então, assim, é impossível você falar de segurança ou da insegurança sem contar com relação das políticas públicas, que infelizmente é um déficit no nosso país. O que nos causa medo, mais do que a segurança, é a falta de comprometimento de políticos e dos nossos governantes com relação a isso. Isso é algo que sem me dúvida. deixa muito triste. Inclusive, aí pegando um gancho seu, se a segurança pública, que terminou virando o tema desse diálogo, em certa medida, é um drama social, e acho que o Thiago já deu aqui uns caminhos, as políticas públicas é um dos caminhos. Dentro dessa segurança pública e dentro das políticas, né, públicas para a contenção, tem a parte da ostensividade, mas tem a parte da educação, né? Da possibilidade daquela pessoa, seja ela vítima da violência ou causadora dela, ter os seus anseios, os seus desejos contemplados ou assegurados pelas políticas públicas que forem geradas como forma de combater aquele comportamento. Seja a educação, que eu acho que é o principal instrumento de transformação, ou seja pela legislação. Eu estou aqui, inclusive, com a Constituição. É
é um livro, como vários outros, né, que tem pouca margem de interpretação, né? Porque as leis complementares, elas podem ser interpretadas, mas elas vão estar sempre à luz da Constituição. É a Constituição que é a lei mãe, né? E tem, diferente da Bíblia, que você consegue fazer interpretações variadas, né? Com livros de romances, né? De poesia, etc. Na Constituição você tem palavras definitivas, né? Pluralismo político, por exemplo, é uma palavra definitiva. Autonomia é uma palavra definitiva. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente precisa dar vida às palavras. A gente tem uma lei, que é a Constituição de 88, que é uma lei muito rica, e outros ordenamentos jurídicos também bastante importantes, relevantes, assim como o ECA, que trata da criança e do adolescente, né? O Código de Defesa do Consumidor, que são legislações que a gente já tratou em outros diálogos extremamente importantes, mas elas ainda não conseguiram fazer valer o que está ali escrito. Ou seja, por um lado faltam as políticas públicas, por outro falta a aplicação da legislação vigente. O que é que vocês acham disso? O que é que vocês enxergam do ponto de vista do que a gente poderia fazer? Quais eram as iniciativas para que isso pudesse, de fato, sair do papel e a gente ter uma tranquilidade, uma paz maior? Como é que vocês enxergam isso? Está faltando o quê? Educação, moradia, saúde? O que está pegando? Por que a população está desse jeito? Por que a gente está assim? A gente já foi feliz, nós somos um povo feliz, um povo pacífico, né? Generoso, porque hoje está diferente. Eu acho que falta olhar para a gente com mais amor, com um olhar mais humano, porque geralmente as pessoas só pensam mais em si, não pensam na coletividade no geral. Então está tão transformando de um jeito as pessoas que está ficando aquela coisa particular, de ser só para você e aqui para mim tá bom e deixa os outros lá, entendeu? O pouco que manda eles já acham que é suficiente e não ligam para as pessoas. Então acho que tinha que olhar com um pouco mais humano, de amor para as outras pessoas e ajudar, ver que necessita. Eu acho assim que se todos os políticos do nosso país, se ele, ao entrar na política, se ele pensasse no próximo, em ajudar realmente o nosso país, a coisa seria diferente. Eu acho que eu tenho amigos na política que sei muito bem que eles entram no objetivo de passar 4 anos estabilizado, ganhando aquele salário que eles acham que é fácil, tá entendendo? Que realmente porque um político receber um salário legal e não fazer nada pela população, pela cidade, pelo nosso país, pelo estado, se torna uma grana fácil, cara, tá entrando fácil ali. Então, e além disso, eles acham um pouco o que estão ganhando e ainda vai lá e mete a mão no dinheiro do povo. Então, assim, enquanto não houver essa conscientização dos políticos, né, e pensarem mais no futuro de uma nação, né, vou entrar e meu objetivo é ajudar o próximo, ajudar meu povo. Eu acho que se entrar com esse objetivo, nosso país, aliás, o mundo seria outro, com certeza, não é isso? Sem dúvida. É interessante. Manuel até tinha colocado isso, né? Sim, foi. Também. O trabalhador mesmo, a Bíblia própria, como o nosso camarada Jesus falou, a Bíblia diz que o trabalhador ele é digno do próprio salário, né? Então eu acho o seguinte, a moradia mesmo hoje é uma coisa que é incomum no meio do povo. Tem gente que tem direito, tem gente que tem mais direito do que outro. E o que o país precisa ver é a situação de moradia, educação, segurança, que é saúde, que a gente precisamos dentro do nosso estado mesmo, pessoas que se identifiquem nessa história. Liberar a casa para o trabalhador que não tem, que paga um aluguel. Outras pessoas que as pessoas também deixem o plano habitacional rolar, porque muitas vezes as pessoas têm casa e toma o lugar do outro. Entendeu? Uma coisa que é preciso se consertar, é preciso que tenha algum político que mude essa história e tem que haver cobrança nessa história, para que as pessoas que mereçam, que precisam, seja realmente contemplada com a sua moradia digna. Porque assim, sejamos sinceros,
o país ele não vive sem dinheiro. O Brasil não tem um problema financeiro. O Brasil tem dinheiro. Nós somos uma das 10 maiores economias globais. Nós arrecadamos muito. O problema é que ele é mal administrado, ou melhor, o Brasil ele é administrado para um grupo. O Brasil ele é elitizado. Nós pegamos e colocamos esse nosso governante lá, porque essa é a nossa democracia. Eles estão lá por causa de nós, por causa do nosso voto. Conhecendo ou não, inconsciente ou não, eles estão lá por causa de nós. Então nós não podemos ocupá-lo porque disso, porque como estamos no país democrático, eles estão no governo. Mas a questão é, pessoal, é que, como eu já disse, é um grupo de pessoas que governam para si. A gente vive hoje na seguinte lógica: o rico vive, o pobre ele passa um mês. E quando passa? E quando passa, porque assim, o rico ele ganha lá os valores altos, os dinheiros, os montantes de dinheiro dele, e o pobre ele tem que se arcar para pagar aluguel, água, energia, comida com salário mínimo. Então quem vive no país não é o pobre, quem vive é o rico. O pobre no máximo passa um mês ali. Então, O pobre assim, só tá sobrevivendo. Né? quando você vê algum artista que saiu do meio humilde e conseguiu se sobressair por causa do seu trabalho, isso é digno. Isso dignifica o artista, isso dignifica a pessoa. Mas quando você vê alguém que, por ter meio mundo de palavras bonitas, se candidatou a vereador, que é o cargo mais baixo aqui na política, o vereador, se candidatou a vereador e hoje ganha 25, 30 mil, isso sem ter os encargos, os atributos que ele ganha além do salário. Então, assim, são duas situações diferentes. Você tem uma pessoa que trabalhou e que tem hoje, por causa do seu trabalho, isso não é demérito de ninguém. Você não pode olhar um cantor que hoje ganha 500 mil por um show e dizer, pô, aí, como a vida dele é fácil. Você não sabe como ele começou. E aí você olha um político que é porque tem meio mundo de palavras bonitas, conseguiu iludibriar, convencer meio mundo de pessoas, tá lá e ganha lá os seus 30, 40 mil. Então assim, o Brasil ele é governado para um grupo. Ele não é governado para o estudante, ele não é governado para atleta, ele não é governado para o cantor. Ele é governado para um grupo de parlamentares, um grupo de pessoas que quem mais tem, mais ganha. E quem menos tem, mais vai perdendo. É meio contraditório. Impressionante, cara. É interessante. Então, assim, fala, tem um gancho dele muito legal. Mas não você. Quero ver seu gancho. Obrigado. Ele falou dessa questão do que o país arrecada. Que a gente arrecada muito, verdade. A gente só não usa bem. E aí, acho que ele foi perfeito quando falou de para onde é que vai o recurso, né? A gente sabe que ela vai para algum lugar. Não está na hora da gente, ao invés de ficar só discutindo as candidaturas de A ou de B, até porque nós estamos num momento de crise de liderança política, né? A gente não tem nem quem votar, essa aqui é a verdade. A gente discutiu um projeto, qual o projeto de nação? A gente, ao invés de ficar só ali os caras se degladiando no debate, qual o projeto de nação? Que é isso que a gente está querendo fazer aqui, sabe? Se não tem que ter um projeto de nação, se a gente não tem que discutir, por exemplo, eu também não entendo de economia. Acho que pouca gente entende, mas não tinha que ter um debate sobre os economistas para saber o que cada um defende. Para onde é que vai o dinheiro, né, da gente? Onde é que vai esse dinheiro? Não teria que ter, de repente, um outro sistema político que nos fizesse ter uma participação da sociedade maior, se ela pudesse opinar como nós estamos fazendo aqui. Eu acho que esse era um gancho que cabia bem aqui, né, para a gente... Verdade. Eu acho assim, cara, do jeito que nós somos cantores, artistas, temos as nossas influências, tem artistas que nos influenciam. Eu acho que na corrupção, essa corrupção ela toda influencia os bandidos também, entendeu, cara? Eu acho de uma forma assim, se fulano de tal, político, gravata, tudo, uma pose arretada, roubando, por que eu não posso pegar um celular de fulano? Acho que o cara que é bandido, ele acha que, fulano pode, eu posso também, né? Quer dizer, eu acho que da forma que os artistas que nos influenciam a fazermos coisas que eles fazem no palco, forma de cantar, de se vestir ou algo mais, eu acho que assim, essa corrupção, essa bandidagem que há em nossa política, esses bandidos que andam na rua assaltando celulares, essa corrupção toda os influenciam também, tá, já, cara? Até resume, porque você tem como referência os seus representantes. Sim. Se está uma bagunça, se todo mundo, em certa medida, ou se compromete, né, ou está comprometido com a corrupção, ou está omisso a ela, o que é que resta, né? Acho que termina sendo reflexo, né, da sociedade, isso mesmo que você falou. E assim, pegando o gancho ao que você tinha falado logo depois de mim,
foram chamados alguns parlamentares para estarem aqui, algumas pessoas do meio político. E a questão é, por que eles não vieram? Se são todos eles representantes do povo, e nós aqui estamos representando o povo, cada um em sua classe, um artista, um senhor de idade, um estudante, um atleta, uma pessoa com idade já mais avançada. Então assim, por que eles não estão aqui, já que são eles que nos representam? Talvez as pessoas ou os políticos gostem de aparecer na mídia quando as perguntas já são pré-programadas. Porque assim ele já tem o tempo da pré-resposta para que possa convencer as pessoas que estão aqui e principalmente as pessoas que ainda vão ouvir isso sobre não, o que eu estou falando realmente é isso, é verdade. Então assim, é interessante e é contraditório você ter um político o qual muitos deles foram chamados e não estiveram aqui por qual motivo? Essa é a minha indagação, essa é a dúvida que eu tenho e fico... Do fundo do meu coração, eu fico muito triste por saber que os nossos políticos, nossos governantes, eles estão preocupados só consigo e com seus familiares, porque, como se diz, a política hoje se tornou uma profissão, né? Eu me candidato, levo meu filho, aí meu filho leva a esposa dele, e aí o pobre, o aposentado, o pensionista, passa só lá o mês e tá bom demais, né? E só contribui com um voto. Só contribui que é com um voto. outro problema, porque a gente também não pode ficar o tempo todo sabatinando o político, porque o político, em certa medida, é nosso representante. A gente precisa escolher ele bem. Escolher bem significa pesquisar a história, significa ter essa relação mais próxima, do olho no olho. E, mais do que isso, depois de eleito, a gente continuar mantendo esse contato, essa organização entre nós, né, da sociedade civil, para cobrar. Sim. Porque se a gente não cobrar, meu amigo, é isso que o Carlos falou aqui, são 4 anos só mamando. Só mamando. Né? E sem muito compromisso com o que a gente realmente deseja, né? É verdade, a confiança da população em um discurso já não é o mesmo de anos atrás. Hein? Hoje, tiro por mim, quando o político tá falando, caramba, é difícil você conseguir ouvir, porque você confiar no que ele fala. E até porque o nosso país, eu acho que precisa muito de mudança. E esses políticos, eles entram, saem, eles vão, eles voltam, sabe? Aqueles mesmos políticos, e você não vê, você só vê a coisa piorando, o país crescendo, né? Arrecadando mais grana, né? O turismo cresce em algumas cidades, o turismo se acaba em outras, como no Rio de Janeiro, turismo zero agora. Então assim, né? Mas aí temos Foz do Iguaçu, temos Fortaleza, temos Recife, quer dizer, o turismo é enorme, né? Grandes empresas, o país crescendo, arrecadando uma grana legal, mas só que você não vê melhoria na saúde. Não chega na ponta. Você não chega nas sabe? Pessoas. No eixo da coisa, na educação zero, o desemprego, tá entendendo? É impressionante. Pessoas que não precisam roubando, né, virando bandidos. Eu conheço pessoas que são bandidos hoje, a família super financeiramente bem, e o cara tá fazendo aquilo por aventura. Trela, caramba, vou roubar um carro ali, vamos tirar onda com a cara da galera, é assim, sabe? Quer dizer, a humanidade realmente mudou, cara. A humanidade mudou. Tem muita coisa diferente. A gente até estava dizendo isso, as pessoas votam muitas vezes, o voto de protesto do brasileiro é o voto do humor, né? É o voto tá tudo tão ruim. Agora, como o senhor Manuel falou aqui, ainda existe muita gente de bem, né? Sim, claro. Muita gente boa no nosso país, né? É um país hospitaleiro, né? De pessoas realmente bacanas, e a gente continua confiando, não na política, mas nós temos uma nação legal e podemos confiar em nós mesmos até, tá entendendo? Temos que continuar confiando e termos essa esperança de um país melhor, com certeza. Como a gente estamos aqui para dialogar sobre a situação do nosso país, sobre outras situações, né, de moradia, de trabalho, que hoje a gente vê o trabalhador, ele passa o mês todinho para receber 900 e poucos reais, onde os políticos, com o auxílio de moradia deles, chega até a 17 mil reais. E você se vira com aquele dinheirinho para manter sua casa, para ajudar até alguém, muitas vezes, que a gente divide da gente para os outros, que esses cabas que estão lá no poder, esses cabas grandão, não faz nada por ninguém nisso aí. E quando você precisa de alguma coisa, quando você monta um pequeno projeto que pede uma ajuda a eles são os primeiros a se negarem.
Quer dizer, a falta de amor, a falta de compreensão, né, que precisa no nosso país ainda. Os políticos dignos, e você também tem que escolher um político que você confie, porque ali a história dele vai começar por você. No dia que você vai votar, eu não digo para ninguém, eu não dou uma mensagem a ninguém nunca que ele deixe de dar o voto dele, porque aí ele não está sendo um brasileiro, ele não está acompanhando a política. Eu acho que o país, o eleitor, ele deve procurar o candidato dele, procurar saber se ele é sério, qual é a situação de família mesmo, e aplicar o seu voto na hora certa naquele que se identifica mais com o estado da gente, no caso. Eu acho que assim, é importante tudo que a gente falou, e é muito fácil nós, como brasileiros, apontarmos os problemas do nosso país. Mas tem problema na educação, problema na saúde, na segurança pública, mas eu acho que atitudes como essas, medidas como essas, onde nós possamos reunir pessoas que representam pessoas avulsas, aquelas que nós conhecemos ali agora, conversamos ali, trocamos uma ideia, trazermos para cá, para que nós possamos discutir sobre os problemas e mais sobre discutir, acharmos soluções. E esta é uma solução. Esta é uma das armas que nós temos para que os nossos políticos possam ver que nós não somos pessoas mais leigas, ou que pelo menos a nossa grande maioria não está mais nos deixando se influenciar por meio mundo de palavras bonitas. Nós queremos atitudes, nós queremos que políticos cheguem aqui conosco e conversem, queremos que os políticos se reúnam com os estudantes, se reúnam com os aposentados, com os artistas, com os empresários e procurem sondar dessas pessoas qual é a ideia que ela tem de um país melhor, porque eles estão lá por nós e para nós. Então assim, eu quero parabenizar ao movimento, como eu disse, é apartidário, são pessoas comuns, pessoas que trabalham, que têm seus afazeres, que de repente pegaram um pedaço do seu tempo e estão aqui. Então é muito bom esse tipo de atitude, que atitudes como essa possam ser contínuas e possam ser imitadas em outros lugares, em outros estados, para que possamos assim escolher o futuro que nós queremos para o nosso país. Eu acho que essa é uma maneira muito boa de finalizar esse nosso diálogo aqui, que realmente meia hora é pouco, né? Meia hora é pouco. Mas que é gostoso falar, né? Verdade, e eu acho assim, o político, ele não é um cantor que você tem que ouvir porque ele está na mídia. Eu acho que você tem que estudar, você ver a história política do seu candidato, tá indo, né? Ver os projetos, ver o que ele fez de certo, onde ele errou, onde ele acertou, estudar realmente. Porque aí não é, é diferente, ali você está entregando a um país nas mãos de um político, não é um cantor que você está ouvindo porque está na rádio, porque está na TV, né? Não, ali não, cara, ali é uma coisa, é algo muito diferente. Então assim, estuda o político, dá uma olhada na sua história política aí. Realmente eu acho que se a coisa funciona, se você souber, eu vou votar em fulano porque você vai votar. Não, cara, dá uma olhada aí no seu candidato aí, não tem isso. Vou votar porque meu irmão vai votar, minha mãe não. Caramba, vamos ver, vamos estudar essa pessoa, vamos ver se realmente é uma pessoa do bem, se é legal, se quer realmente nos ajudar, não é isso? Vamos então finalizar mais esse diálogo muito importante. Eu queria agradecer a cada uma por ter se colocado à disposição aqui do país, né? Nós estamos fazendo a discussão pensando no Brasil e vamos agora entregar rosa para as pessoas, desarmar elas, convidá-las para o diálogo e espalhar amor. Eu queria que cada um pudesse deixar uma mensagem, né, do que foi para vocês participarem dessa experiência. E muito obrigado. Meus amores, essa rosa aqui é um convite para o diálogo, para a tolerância, para o respeito ao próximo, respeito à vida também. É isso aí, para vocês. Essa rosa aqui demonstra a atitude que nós devemos ter, sermos pessoas mais tolerantes, mais respeitosas e que o principal, possamos ter atitudes diferentes, possamos ser pessoas diferentes e que você, ao receber esta rosa, você que dê esta rosa, seja de verdade uma pessoa que faz a diferença no seu meio. Como essa rosa representa o amor, que todos nós, humanos, olhamos uns para os outros com olhar mais de amor, de paixão, de gratidão, de ser mais humanos uns com os outros e que ajudem o próximo e convivam, compartilhem o amor com todo o mundo. Bom, gente, essa rosa aqui, ela está representando o amor, o diálogo entre família. Esperamos que vocês também tenham
esse desejo de se juntar com a gente. Está faltando empatia nas pessoas, por isso que elas se distanciam cada vez mais do próximo. E é o próximo que a gente deve amar como a nós mesmos. Gente, vamos tirar uma foto aqui com a família?